Fala pessoal, meu nome é Iago Souza, sou analista de varejo aqui da Genial Investimentos e eu estou aqui para mais uma edição do De Frente com o Analista para falar sobre os resultados do e-commerce no terceiro trimestre de 2022. Após aí o encerramento do pregão dessa quinta-feira, o Magazine Luiza, Via Varejo e Americanas reportaram seus resultados do terceiro trimestre e, em nossa visão, Magazine Luiza teve o resultado mais sólido do setor, tá, com a recomposição aí de margens e também com um leve crescimento aí de receitas, a única a reportar um crescimento de receitas nesse período. Mas eu queria ir um pouco mais a fundo aqui na análise de cada uma dessas empresas. E eu queria começar pela nossa top pick aqui, que é a Americanas. Para Americanas, a gente tem aquele famoso adágio, que é conhecido como espere pelo melhor, mas se prepare aí pelo pior. E foi assim que a gente entrou em nossa prévia de resultados da Americanas. A gente sabia que ia ser um trimestre difícil para a companhia, por causa de uma desalavancagem operacional. Americanas é muito exposta a produtos de categoria eletrônico leves, como smartphone, televisão, telas, e essa categoria em específico teve um desempenho muito ruim no terceiro trimestre. Segundo ali a New Trust, essa categoria ela caiu mais de 16%, tá? É uma categoria que gira um ticket médio muito alto e que, em sua maioria, dependem de um crédito aí para conseguir uma venda melhor durante o período. E o crédito ele está mais difícil quando a gente fala de uma Selic ali a 13,75 e uma inadimplência subindo mês após mês. Então a gente sabia que ia ser um resultado difícil para o top line da Americanas e foi exatamente isso que aconteceu, veio dentro do esperado, tá? A Americanas sofreu mais do que o mercado. Ela reportou ali uma queda de GMV, um P, que é essa categoria mais focada nesse produtos eletrônicos leves, de 32% ano a ano. Então, um GMV de um P de 3,1 bilhão de reais. O digital da Americanas sofreu pra caramba e as lojas físicas continuou em uma leve recuperação, uma recuperação ali ano a ano, só que uma recuperação menor do que ela apresentou no primeiro e no segundo trimestre. Então a gente vê um leve aqui arrefecimento, com a categoria de eletrônicos também impactando a sua performance nas lojas físicas. Então, quando a gente pensa em um modelo de lojas físicas como o tradicional e o express, a gente vê que a categoria de eletrônico representa uma parcela significativa de vendas nesse espaço. Então, aí o same store sales da Americana foi um same store sales negativo de menos 2,7, mas aí no total ela conseguiu faturar em lojas físicas um 12,4% ano contra ano. Então, no total, a Americanas ela teve essa desalavancagem. A receita líquida que ela apresentou foi uma queda de 14% ano contra ano, uma receita líquida de 6,4 bi. Só que qual foi a virada de chave aqui para Americanas e que a gente acredita que foi uma decisão acertada da gestão? A Americanas ela não quis crescer a qualquer custo. Como ela viu que o cenário para o terceiro trimestre era um cenário fraco de vendas, ela não quis queimar margem de seus produtos para tentar vender ele a qualquer custo. Então, ela preservou margem bruta. Margem bruta que ela reportou veio até um pouco superior do que a gente estimava. Ela reportou uma margem bruta de 31,9%, uma margem 40 basis points superior ao que a gente estava esperando. E aí é uma recomposição de margem em relação ao que foi em 2021. No curto prazo, manter a margem bruta é a opção mais fácil para manter a sua rentabilidade, porque nas despesas, as despesas a gente vê um efeito aqui de pressão no curto prazo. Ela viu esse cenário acontecer, ela fez um enxugamento de suas despesas, aí suas despesas com pessoais, suas despesas com marketing, despesas logísticas, mas existe um certo delay para que essas despesas venham à tona no resultado. Isso não aconteceu nesse terceiro trimestre. A gente espera que isso venha ali a partir do quarto trimestre, um enxugamento dessas despesas. Então, no curto prazo aqui, a Americanas ela reportou uma margem EBITDA caindo, tá? Ela estava conseguindo ali apresentar uma margem EBITDA de mais de 12%, ela apresentou uma margem EBITDA de 10,8%. E aí, quando tu vai para o lucro líquido, nesse caso, prejuízo líquido, ela teve uma última linha que sofreu bastante com essa desalavancagem operacional. Então, o fato dela vender menos diluiu
todo o seu resultado e fez com que ela chegasse ali na parte de despesas financeiras, que ela paga uma alta despesas financeiras. A gente já fala sobre isso em nossos textos aqui. Americanas tem um alto montante de dívidas e ela paga um alto spread de dívidas. Então, essas maiores despesas financeiras comeram todo o seu ganho operacional, que já estava prejudicado, e fez com que ela reportasse ali um prejuízo líquido de mais de 200 milhões de reais, um prejuízo líquido de 212 para ser mais exato, uma margem líquida de 3,9. Vale lembrar que ainda esse prejuízo aqui, ele foi um pouco melhor do que o esperado, porque ela teve um efeito não recorrente, que foi o efeito positivo de 140 milhões vindo ali do hortifruti natural da terra. Qual que é o principal ponto sensível da Americanas nesse trimestre? Foi a questão do capital de giro. A gente já esperava que a Americanas ela fosse consumir caixa devido a essa dinâmica do trimestre de desalavancagem operacional, só que a redução do prazo de pagamento a fornecedores, ela fez com que a Americanas tivesse um descompasso ali entre o seu capital de giro. Então, a otimização ali do contas a receber, porque ela diminuiu os prazos de parcelamento do consumo de crédito, então ela não otimizou essa queda do prazo de fornecedores. E essa redução aí fez com que a Americanas tivesse um consumo de 991 milhões de reais de caixa operacional nesse trimestre, bem acima do que a gente estava esperando. Isso aqui é um ponto sensível e que provavelmente é um ponto não recorrente, a gente não espera que isso venha acontecer no quarto trimestre, principalmente porque o quarto trimestre é um período muito positivo para e-commerce, tá? A gente vê que no quarto trimestre a gente dá vazão a estoques e a gente paga os fornecedores ali só no primeiro trimestre do ano que vem, que aí é quando a gente tem esse consumo de caixa. Então, para Americanas é isso. Acho que a gente pode seguir aqui para a Magazine Luiza. Falando em Magazine Luiza, nossa visão foi o melhor resultado do trimestre, tá? Magazine Luiza foi a única companhia a reportar um avanço aí no seu GMV. Existem algumas particularidades aqui. A primeira é uma leve recuperação nas lojas físicas mesmo. Ela conseguiu ali fazer com que a sua receita bruta de lojas físicas crescesse levemente ano contra ano, mas aí teve uma outra parte que foi mais uma via inorgânica. O que que aconteceu? A Magazine Luiza, ela comprou a Kabum lá em 2021 e ela está incorporando as vendas da Kabum nesse ano de 2022. Então, é fácil a gente ter uma base maior, então a gente conseguir um avanço ano contra ano aqui, quando a gente faz essa adição de vendas aqui da Kabum neste ano. E é exatamente isso que aconteceu. A gente vê que o GMV1P na Magazine Luiza cresceu, a única que conseguiu ali crescer mais do que a neutralidade, tá? A Via conseguiu manter ali ano contra ano estável, Americanas, como a gente viu, caiu, mas a Magazine Luiza conseguiu avançar o GMV de 1P. Então, é muito por causa aí desse efeito de adição da Kabum. O GMV de 3P, que seria o marketplace da Magazine Luiza, continua crescendo ano contra ano. A Magazine Luiza tem se mostrado um forte player no digital. Ela está adicionando muitos sellers aí da sua caravana. Ela está conseguindo rentabilizar esse marketplace. Ela está oferecendo Magalu Ads para esses sellers, Magalu Entregas, ela está conseguindo monetizar com a sua fintech ali, oferecendo crédito. Então, ela está fazendo um bom trabalho no digital e tudo isso contribuiu para que a Magazine Luiza reportasse um crescimento na sua receita e também uma ótima recomposição de margem bruta aqui quando a gente desce para a parte de lucro bruto do Magalu. A gente vê que no ano passado, a Magazine Luiza teve um lucro bruto ali, uma margem bruta de pouco mais de 20%, tá? Quando a gente vai olhar para esse ano, a gente vê que a Magazine Luiza ela reporta uma margem bruta de 27,9%. Então, só é uma recomposição aqui de 774 basis point ano contra ano. O que que influenciou aqui? Primeira coisa é o repasse de custos. Ela está repassando o preço na ponta final. Segunda coisa
é a maior rentabilidade do marketplace, ela subindo esse take rate do 3P, ela consegue monetizar melhor a sua estrutura. Então tu tem o GMV subindo e tu tem também esse nível de serviços ali que está sendo cobrado subindo. São dois efeitos positivos e isso traz para que a Magazine Luiza ela reporte um lucro bruto de 2,4 bi, um avanço aí de 15% ano contra ano. Quando a gente desce aqui para a parte de EBITDA, o efeito positivo ali de enxugamento de despesas ele começa a aparecer. Então, ela tem feito esse enxugamento na parte de marketing, de logística, e aí quando tu soma esse efeito com a parte ali da margem bruta, com essa recomposição de 770 bips, esse efeito vai para o EBITDA. O EBITDA ele sobe ali 294% ano contra ano. Então, uma margem ali de 6% é importante para que a Magazine Luiza volte com essa rentabilidade ali acima de 5%. Ela estava com uma rentabilidade no início do ano de pouco mais de 4% e agora ela volta ao patamar de 6%. A gente espera que isso seja crescente a partir daqui. Rentabilidade no curto prazo para o e-commerce é muito importante, mais importante do que o próprio crescimento em si. E aí, quando a gente vai para a parte de despesas financeiras, ela não teve como fugir aqui desse alto patamar da Selic, do alto patamar de juros, então ela pagou muitas despesas financeiras, o que fez com que ela também apresentasse um prejuízo líquido ali negativo de 146 milhões. É o menor prejuízo do setor e-commerce aqui, então a gente enxerga que Magazine Luiza ela fez um bom trimestre. E a gente olha também para a parte de controle de capital de giro, ela não está com um delta entre fornecedores e estoques muito alto, então ela fez, então ela conseguiu ali recompor, tá, sua margem operacional e ela não tem esse descasamento ali entre fornecedor e estoque. Isso fez com que ela gerasse caixa operacional, tá? Ela gerasse caixa operacional nesse trimestre, 324 milhões. Indo para o resultado da Via. A Via teve um resultado neutro, mas a gente acredita aqui que é uma direção positiva, tá? A Via, ela está sofrendo no digital, a gente já comentou sobre isso em nossos textos, ela está fazendo uma virada de chave. Então, se antes ela vendia bastante celular no marketplace, hoje ela vai vender leite ninho, tá? Leite ninho, ele gira a um preço muito menor do que vender um celular, um Samsung, um iPhone. Então, para tu conseguir com que teu GMV cresça, tu teria que vender bastante leite ninho, tá? Ela está conseguindo vender bastante a quantidade de produtos, mas não o suficiente para que a gente veja esse volume crescer ano contra ano. Então, essa queda do 3P da Via, ela veio uma queda aí de 42%, mas já era esperado, veio ali dentro das expectativas aí, levemente abaixo, 4,6%. Isso está dificultando com que o digital da Via cresça em termos de volume, mas o principal aqui, como a gente já falou, é monetização, e ela está conseguindo monetizar. Então, quando a gente pensa em um take rate que ele está 530 basis points acima do que foi no ano passado, ela está conseguindo com que a receita desses serviços digitais cresça ano contra ano. E isso aqui é o importante. Para lojas físicas, Via mantém recuperação, ela está com as lojas físicas enxutas, uma estrutura enxuta, vendendo bem. A gente acredita que é a melhor produtividade aí por metro quadrado do setor, tanto em produtividade em vendas, como também produtividade líquida quando a gente desconta despesas. Então, Via é uma força a ser considerada aqui na loja física e ela está conseguindo manter isso trimestre após trimestre. Quando a gente vai aí para o lucro bruto, tem alguns destaques aqui que a gente precisa fazer. Primeiro ponto, a desalavancagem operacional da Via, muito aí por causa do digital, o digital ali está caindo ano contra ano. Então essa desalavancagem operacional, ela joga contra o crescimento do lucro bruto. Segundo ponto, a monetização, maior nível de take rate, maior nível de serviços que a Via está oferecendo, é positivo para a margem. E quando a gente olha que a Via está ganhando bastante penetração das lojas físicas, importância ali no GMV, na receita bruta, a gente vê que isso também é positivo para a margem,
porque quando a gente fala de lojas físicas, a gente precisa lembrar que o crediário, ele tem bastante penetração em lojas físicas e crediário é injeção de margem bruta na veia ali para Via Varejo. Então a Via ela reportou um lucro bruto estável ano contra ano, então com uma peça ali meio que jogando uma contra a outra, a 2,1 bi de real. Seguindo ali para as despesas, a Via ela também sofreu com as despesas nesse trimestre em relação à desalavancagem operacional. Então, como ela vendeu menos, ela diluiu menos essas despesas ali com vendas, ela viu as suas despesas com vendas não cair tão fortemente como caiu no primeiro ou no segundo trimestre desse ano. A queda, a diluição foi mais fraca, o que fez com que, junto ali a um maior PDD do período, fez com que ela apresentasse uma margem EBITDA ali de 6,8%. É uma margem EBITDA que estava dentro do esperado, tá? Mas é uma margem EBITDA que é menor do que era o nível que ela estava apresentando nos trimestres anteriores. Então, a Via ela está fazendo o seu trabalho bem feito, ela não vai conseguir também fugir do prejuízo líquido nesse trimestre, despesas operacionais continua a ser um calo para o e-commerce, ela vai apresentar um prejuízo ali de mais de 200 milhões, mas a Via ela tem seguido no caminho certo aqui quando a gente pensa em rentabilizar as suas operações. Ela está rentabilizando o digital, ela está com a estrutura enxuta nas lojas físicas e ela está dentro do possível fazendo o que ela pode para conseguir aí rentabilizar as suas operações e conseguir gerar caixa ao longo dos próximos trimestres. Bom, pessoal, esse foi mais uma edição aí do De Frente com o Analista. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui, vamos compartilhar com os amigos e fazer esse canal crescer para que a gente traga mais vídeos ainda para vocês. Então, falamos aqui sobre o e-commerce hoje, sobre Magazine Luiza, Via Varejo e Americanas. E é isso. A gente espera vocês na próxima. Até mais.